Fala, torcida tricolor, fim de jogo, São Paulo vence o Grêmio por 2-1 no estádio do Morumbi, uma vitória muito importante aí para as pretensões do São Paulo, já que vem numa dificuldade muito grande de sair da parte de baixo da tabela, tá brigando ali com os times na parte inferior, tem agora 18 pontos, consegue ficar na 14ª posição e também ganha um pouco de moral para esse jogo da Libertadores, que já é na próxima terça-feira. Assim como no jogo contra o Bahia, o São Paulo conseguiu um gol no último minuto do jogo, ou na verdade no último lance do jogo. Tudo bem que foi um jogo muito difícil, porque o São Paulo foi muito descaracterizado, com muitos jogadores reservas que não têm um certo entrosamento, né, por conta da Libertadores, mas o São Paulo consegue uma vitória importante, que dá moral para a sequência, consegue 7 pontos dos últimos 9 disputados dentro do Campeonato Brasileiro. Para quem está brigando na parte de baixo, é muito importante ter esse tipo de pontuação, esse tipo de média de pontuação, porque mais para frente começa a funilar o campeonato, começa a ter jogos difíceis e é mais difícil fazer esse tipo de pontuação. Porque os times estão desesperados, começa o times da parte de baixo vir mais fechados para o Morumbi jogar contra o São Paulo, então fica cada vez mais difícil de pontuar. Então quanto mais pegar esses times de jogos, esses times que estão brigando na parte de baixo da tabela e pontuar, é melhor. Quanto mais ganhar esses jogos, é melhor. Próximo jogo de São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo contra o Sport, um jogo lá na Ilha do Retiro, no domingo às 8h30 da noite. Outro jogo com concorrente direto na parte de baixo da tabela, outro jogo de 6 pontos, assim como contra o Grêmio, é outro jogo que o São Paulo precisa pensar em vitória, não pode pensar em derrota ou empate, porque os times estão começando a se movimentar, estão começando a contratar jogadores, e fica cada vez mais difícil o São Paulo não conseguir pontuar agora. Então, legal que o São Paulo conseguiu 7 pontos dos últimos 9 disputados, mostra uma evolução do time no Campeonato Brasileiro, sem contar esse monte de lesões que o São Paulo tem essa questão da Libertadores, que tem que dividir o foco, tem que colocar um time mesclado no Brasileiro, mas a gente sabe que o Brasileiro é um campeonato muito difícil para os times grandes, quando caem na parte de baixo da tabela. Então, conseguiu essa vitória, saiu, ficou ali na 14ª posição. Olhando um pouco para a tabela do Campeonato Brasileiro, o São Paulo fica em 14º, claro que tem os jogos ainda do domingo, que tem em 15º o Fluminense, 16º o Sport, como eu falei, é o próximo adversário do São Paulo no próximo domingo, que é um confronto direto. Em 17º aqui tem o América Mineiro, que aí começa a abrir a zona de rebaixamento, depois o América Mineiro, Cuiabá, em 18º, Grêmio fica em 19º, estaciona ali com 10 pontos, depois dessa derrota para o São Paulo. Claro que o Grêmio ainda tem 2 jogos a menos que os outros times, tem que fazer esses 2 jogos, mas o Grêmio é um time grande, tá tendo muita dificuldade, a gente tá vendo aí como tá difícil sair dessa zona de rebaixamento, então fica aí de exemplo para os outros times grandes, esse caso do Grêmio. E por último, a Chapecoense, que tem apenas 4 pontos, que não conseguiu vencer no campeonato ainda, que provavelmente vai ser rebaixado esse ano. Então, o São Paulo conseguiu uma vitória legal, porque terça-feira tem um jogo importante contra o Palmeiras, um jogo decisivo pela Copa Libertadores. Se vencer, passa a próxima fase, vai para as semifinais da Libertadores. Quem passar desse jogo do São Paulo e Palmeiras enfrenta o vencedor de Atlético Mineiro e River Plate. O Atlético Mineiro no primeiro jogo já abriu 1-0 em cima do River Plate. Tem um jogo de volta agora, nessa próxima semana. Então, precisa agora o São Paulo focar nesse jogo de terça-feira, colocar o que tem de melhor em campo. Tomara que o Crespo coloque na cabeça que o São Paulo precisa dos seus melhores jogadores, precisa do Benítez, precisa do Rigoni, precisa de jogadores que fazem a diferença para o São Paulo. Precisa do Miranda, por exemplo. O São Paulo não pode colocar o Benítez no banco como fez no último jogo. Muito provável que agora o Palmeiras venha com o seu time também titular o mais forte possível. O Scarpa deve voltar para o time titular, que o Scarpa é um dos melhores do time do Palmeiras, foi poupado também no último jogo, deve voltar. Então, o Crespo precisa urgentemente pensar em colocar o time melhor que tem em campo. Pensando que tem muitos jogadores machucados, mas tem um time bom ainda, de 1-11, para conseguir enfrentar o Palmeiras de igual para igual. Mesmo sendo jogo fora de casa, já que agora não tem essa questão, por enquanto, não tem essa questão da torcida, então, da torcida adversária, então isso acaba favorecendo um pouco o São Paulo nesse jogo. Fez um jogo bom no Morumbi, tomou um gol de falta aí que foi meio que inesperado, mas mostrou que consegue, contra o Palmeiras, ir para cima, dá muita dificuldade para o Palmeiras. Vamos ver se na terça-feira consegue manter essa escrita aí, e se consegue passar pelo Palmeiras novamente, como tem um histórico muito favorável contra o Palmeiras na Copa Libertadores. Vamos ver se o São Paulo consegue manter essa escrita
se a gente consegue ir para as semifinais da Libertadores. Beleza? Então, esse foi o vídeo, fala um pouquinho do jogo de São Paulo contra o Grêmio, fazendo um paralelo aí com esse jogo da Libertadores. São Paulo tem na terça-feira, que é muito importante. Vamos ver se a gente consegue ganhar, se a gente consegue passar para a semifinal, que a gente sabe que o São Paulo na Libertadores é diferenciado, conhece bem esse torneio e tem muita moral. A gente tem muita moral para falar sobre isso porque já ganhamos 3, então já ganhamos 3 na verdade, né? Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa um like aí e até o próximo vídeo. Fui!